partir desse momento, essa reunião está sendo gravada. Vamos lá, então. Bom dia a todos. Hoje é dia 17 de maio de 2025, sábado, agora são 9 horas e 5 minutos. Bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa 53ª reunião virtual de estudo de filosofia, hoje com o tema Fazer Arder o Espírito Combatente. Texto da página 267 do livro Filosofia Kyocera, os 78 princípios comentados. Lembrando que este tema é o segundo princípio do capítulo Vencer a Dificuldade. E mais, este princípio, fazer arder o princípio combatente, também é o 8º dos 12 princípios da administração, o espírito de luta. É com muita alegria estarmos juntos novamente para mais uma etapa da nossa caminhada de estudo e prática da filosofia Inamori, que busca unir amor e sabedoria com responsabilidade na vida empresarial e pessoal. O tema que nos inspira hoje, o fazer arder o espírito empreendedor, é uma reflexão profunda sobre a energia interior que nos move diante dos desafios da vida e da liderança. Nosso encontro de hoje é um convite para fortalecer a coragem, reafirmar nossas convicções e entender que lutar pela vida e pelo bem não significa vencer os outros, mas sim vencer a si mesmo com dignidade e esforço diário. Mais uma vez, bom dia, Dona Fumiko, Gesplan, o Mauro, seu Carlos Vada, o Diogo Junqueira, o Rodrigo, Marcelo Suzuki, seu José Gonçalves, a Márcia de Suzano, o Jorge, a Juliana Ota, seu Eurocouto, Noam de Brasília, Ronaldo da Tecim Minas, o Paulo César, Vitor Miyazawa, a Dona Yasco de Suzano também. E o Jorge lá, né? Muito bom dia a todos. Eu sou Paulo Seiji, junto com seu Minoru Takano, somos os coordenadores das reuniões virtuais de estudo de filosofia em português do Instituto Brasileiro de Filosofia Empresarial, que nasceu do ideal de reunir pessoas comprometidas com a construção de um mundo mais justo e ético por meio da vivência dos princípios da filosofia Inamori. Alunos, empresários, profissionais liberais e cidadãos se encontram aqui com o propósito de cultivar nas empresas e nos ambientes de trabalho uma liderança baseada na verdade, no amor e na sabedoria. Inamori acreditava que transformar o coração de um empresário é também transformar a vida de seus colaboradores e de suas famílias. E é essa semente de transformação que buscamos plantar em cada encontro. Para mais informações sobre como implementar a filosofia Inamori na sua empresa, sobre os métodos para a formação de grupos de estudos ou ainda sobre os livros da filosofia Inamori, entre em contato pelo e-mail imbraf.p@gmail.com. Sobre o tema de hoje, neste vídeo, hoje é curto, tem 4 minutos, Inamori nos lembra que administrar uma empresa não é diferente de uma luta real, onde precisamos de coragem para não ceder diante das dificuldades. Ele fala de um tipo de força interior, o espírito combatente, que todos devemos cultivar, não para o confronto com o outro, mas para manter a integridade das nossas convicções e seguir adiante, mesmo quando tudo parece adverso. Fazer arder o espírito combatente não significa querer derrotar os outros, conforme falado anteriormente. Significa não se permitir desistir de si mesmo. É manter o coração aceso, mesmo quando tudo ao redor esfria. É agir com garra, mesmo que ninguém acredite. É o tipo de força silenciosa que se revela nos momentos em que muitos
desistem. Vamos a um exemplo para ilustrar. Como uma mãe que luta para sustentar os filhos. Então ela acorda cedo, trabalha o dia todo, volta para casa e ainda encontra energia para dar atenção aos filhos. Ela não está competindo com ninguém. Ela apenas se recusa a desistir. Isto é o espírito combatente. Não abaixar a cabeça diante das dificuldades da vida. Ou um outro aqui, quando um atleta treina, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo sem aplauso, mesmo sem garantias, ele se compromete. Ele sabe que sua vitória começa no treino silencioso. É continuar mesmo sem torcida. É lutar porque é certo, não porque alguém está olhando. Eu acho que é mais ou menos esse é o sentido, né? De fazer arder o espírito combatente. Agora são 9h12 já. Vamos para o vídeo de hoje já, sobre o tema de hoje. Então vamos lá. Vamos agora assistir o vídeo sobre o tema de hoje. Convido todos a ouvirem com atenção e sensibilidade, identificando trechos que toquem especialmente. Ouçamos a palavra do Inamori com o coração aberto, pois por meio dela se revelam seu amor e sua sabedoria, que nos chamam a seguir o caminho correto como ser humano. E em seguida faremos a nossa roda de conversas então. Agora eu vou compartilhar o vídeo aqui, tá? Fazer arder o espírito combatente. Esse texto é muito parecido com o anterior. Ter a verdadeira coragem. O administrador de empresa é o líder de um grupo. Logo, deve ser corajoso. Eu sempre falei sobre o espírito combatente, portanto, vou ler o texto que está escrito na filosofia Kyocera. O mundo do trabalho é como uma luta com espadas verdadeiras. Devemos, portanto, enfrentá-lo sempre com a postura de que sairemos vitoriosos dessa luta. Contudo, quanto mais pensarmos na vitória, mais dificuldades e pressões recaem sobre nós. Nessas ocasiões, tendemos a recuar ou transigir de modo a distorcer as nossas convicções iniciais. Mas a fonte da energia que expulsa esses obstáculos e as pressões é o espírito combatente que cada um possui. Um espírito combatente semelhante a de um lutador irá despedaçar quaisquer tipos de obstáculos e nos conduzirá à vitória. Portanto, por mais que seja doloroso e agonizante, é importante fazer arder intensamente o espírito combatente, com forte intenção de jamais ser vencido e de levar a cabo, custe o que custar. Em minha opinião, não há nada mais semelhante a um esporte combativo, como o pugilismo, a luta livre, o sumô, etc., do que a administração de uma empresa. Na prática, independente de ser do sexo masculino ou do feminino, encontramos administradores que possuem natureza forte, que não gostam de perder, com espírito combativo, e que gostam de esportes como o pugilismo e a luta livre. Contudo, há administradores com coração bondoso, que não gostam de ver uma luta combativa por ter medo. Acredito que alguém assim não é adequado para o cargo de administrador. Espero não gerar mal-entendido. O espírito combativo a que me refiro não é aquele que objetiva massacrar o seu adversário. Por exemplo, vejamos os capins e as árvores da beira da estrada. Todos parecem estar disputando para crescer e viver em meio ao calor de verão. Entendem o quanto pode os galhos e as folhas para assimilar o dióxido de carbono, para acumular os nutrientes necessários e assim resistir ao severo inverno à espera da primavera. Desta maneira, até mesmo as gramas e os capins, tudo luta para viver. Esses capins não pensam em massacrar aquele que está ao seu lado. Eles simplesmente se esforçam ao máximo para receber a luz do sol. Tudo que está ao seu redor também faz o mesmo. Na natureza, tudo vive empenhando toda a sua energia. Aqueles que desistem de se esforçar perecem, pois não há outro destino. Essa é a lei da natureza regida pela sobrevivência de quem melhor se adapta. O que sempre ouvimos é que na natureza o mundo é dos mais fortes. Ou seja,
É um mundo de combate impiedoso, no qual os mais fortes alimentam-se dos mais fracos. No entanto, na realidade, aqueles que se esforçaram ao máximo, os que se esforçaram mais do que ninguém, se adaptam melhor às condições da sociedade e sobrevivem. Aqueles que deixaram de se esforçar perecem. Essa lei de sobrevivência dos que melhor se adaptam é que é a lei da natureza. Portanto, o espírito combativo que devemos ter não é o de derrotar alguém, mas aquele que nos faça viver com toda a intensidade. Muito bem, estamos de volta. O vídeo de hoje é curtinho. Agora gostaria de abrir para cada um compartilhar suas impressões, né? Que trecho mais tocou você? Em que momento sentiu identificação com o que Inamori está falando? Como isso se conecta com a sua vida ou o seu trabalho? Sei lá. Dentro desse raciocínio, vamos abrir para opiniões e comentários de cada um. Passando primeiro para o seu Takano. Seu Takano, as considerações iniciais, por favor. Ok. Bom dia para todos e seguindo inclusive essa orientação do seu Paulo, que ponto, né? Que ponto chamou a atenção nessa palestra do seu Inamori? E conforme ele disse, embora curta a mensagem o ensinamento nesse capítulo, na verdade é muito profundo porque mexe com a gente desse espírito, vamos dizer assim. E eu queria me ater à palavra convicções iniciais no texto aí do seu Inamori, né? Entendo que para ter convicções, ou melhor, para chegar a ter essas convicções, precisamos recorrer aos ensinamentos, a todos capítulos anteriores que nós estudamos dessa filosofia. Então, eu queria dizer o seguinte: para chegar a essa convicção, vamos dizer, nós precisamos ter objetivos claros, como diz os 12 princípios, né? Primeiro, e metas claras também. Metas, o que que é? Temos que definir o objetivo, temos que definir o modo de fazer, como fazer, e um prazo para conclusão desse trabalho. Então, aí a gente vê o seguinte: para fazer, o que fazer é justamente essa convicção, né? Para chegar à convicção. Para chegar a o que fazer, você tem que avaliar bem o que realmente vamos fazer e se chegar para, bom, acho que vale a pena chegar, realizar isso aí é como fazer. Então, isso significa também verificar os obstáculos possíveis para chegar a essa conclusão ou final dessa realização. E dentro desse como fazer, nós temos que avaliar bem os obstáculos possíveis e esses obstáculos temos que avaliar também de como vencer ou superar esses obstáculos. Nesta empreiteira de como enfrentar e superar, nós temos, então, esse de como fazer. E determinar um prazo, porque não pode ficar como está acontecendo aí por aí na prática e algumas coisas, ficam procrastinando, né, as decisões, não chega a nenhuma conclusão, fica, isso não pode. Temos que ter um prazo também. É isso aí que eu queria comentar nessa palavra de convicções iniciais que o senhor Inamori fala. Não distorcer as convicções iniciais. Era isso, Paulo. Ai, obrigado, seu Takano. Convicções iniciais. Vamos lá, em seguida, a Mauri, do grupo MNS de Pilar do Sul.
Qual que é a sua opinião? Ele está atendendo a diretoria. Mauri, eu vou passar o Noah na frente, tá, Mauri? Espera aí. Noah, você está disponível agora, né? Vamos lá. Opa, esse tema lembra muito o meu trabalho de conclusão do curso, né, que eu fiz sobre mortalidade em restaurantes, né, mortalidade das empresas em restaurantes. Tá. Mas estudando isso, eu verifiquei que não é só de restaurante, mas no pequenos negócios no geral. No primeiro ano, 30% dos restaurantes fecham, né? Isso não só no Brasil, aí vários países de pesquisas, né? Que não é só no Brasil, mas no mundo inteiro, o restaurante, no geral, 30% fecha. No segundo ano já sobe para 40%, no terceiro já vai para 50%, já fechou as portas, né? A gente mesmo, no primeiro, segundo ano, são os mais difíceis, eu acho que qualquer negócio novo, assim, né? E pensou em desistir várias vezes, pensou em fechar, vender a loja, e se dedicar em outra coisa, né? E graças a Deus a gente não fechou, hoje a gente está com 10 anos, né? Mudamos bastante ao longo do tempo, é claro, estratégia, modelo assim de negócio mesmo, para poder sobreviver e dar certo. Graças a Deus a gente conseguiu bater muitas metas que a gente foi estabelecendo ao longo do tempo, né? Tem até um livro que eu li, chama Rich, tá? Que fala sobre essa característica, né? Que a maioria que ela estudou várias pessoas que tiveram sucesso, né? Se chama Angela, eu acho que é a autora. Ela estudou várias pessoas que tiveram sucesso e qual a característica que ela viu entre todas as pessoas era que é a característica de grit, que é tipo você não desistir, você ter uma meta e correr atrás dela ao longo do tempo, vários anos, não é só por um ano, são vários anos, com ânimo, sem pensar em desistir, né? Sem fraquejar, porque todas as outras características, algumas pessoas tinham, outras não tinham, tipo inteligência, essas coisas são muito variáveis, né? Mas todas as pessoas que tiveram sucesso, sim, né? Financeiramente, ou no empresarial, geralmente tinham essa característica, o grit, né? Esse índice que o Noah estava falando, eu acho que, na média, aqui no Brasil, né? 50% das empresas encerram a atividade antes dos 5 anos, né? Acho que está dentro da estatística aí. O torto, ele promete vantagens no curto prazo, que se não tiver pensamento sólido, a gente acaba se desviando, né? Que no longo prazo acaba custando pelo menos o dobro. Agora, o reto, correto, ele cobra o preço justo desde o começo. Preço justo é custa o que tem que custar, o correto desde o começo. Mas ao longo dos anos, ele vai ficando cada vez mais leve, porque você está agindo correto, então você se relaciona também com os clientes igualmente corretos e as coisas começam a fluir de uma forma não automático, mas é quase isso. E aí, a longevidade de empresas solidamente constituídas assim terá, como diz, paz e tranquilidade na velhice, enquanto que o outro vai ter inquietação, né? Mas vamos lá, a Maurinha, agora pode? Agora posso sim, desculpa. Tinha acabado de receber uma ligação de uma cliente aqui, é a vizinha do Noah, lá do Atacadão Dia a Dia. Fazer arder o espírito combatente, né? Até essa semana, a filosofia que a gente estudou aqui na empresa, né? O nome do texto é Sua Filosofia Será Seu Guia. Até a gente está fazendo agora a reunião com os motoristas, né? A gente fazer esse trabalho de ouvidoria, conversar lá. O senhor Hélio lembrou uma fala, segundo a filosofia mesmo do Minor Takano, lá 2004, 2005, e em relação ao que o Paulo comentou agora, essa decisão de falar a verdade ou mentir, né? E qual que é o peso de você falar a verdade hoje, e qual que é o peso de você colocar uma mentira ou oferecer um serviço que você não consegue cumprir, né, no longo prazo. E o peso da verdade no longo prazo é muito inferior, né? Muito mais carregável do que o peso dessa mentira ou dessa má colocação ou um plano de negócio mal feito, né? E esse peso de ficar lembrando da mentira, né? 4 anos você não pode se contradizer, por exemplo, né? É, Ou se você fez um plano de negócio mal feito hoje, o quanto que vai custar você
fazer essa reengenharia, né, depois no médio e longo prazo, né, e essa abordagem que a filosofia fala, que realmente que arder o espírito combatente, você realmente estar no centro do redemoinho já no início do projeto, né? Essa visão de vitória, de buscar essa analogia que ele sempre faz do sumô, né? De realmente colocar a sua energia já no início da luta, né? Não deixar aquele restinho de força quando você está lá nas bordas, né? Aí você fazer aquele esforço sobre-humano, né? Para tentar ganhar a luta ou ganhar nos negócios, né? E essa importância de realmente fazer esse espírito de vontade de ganhar, vontade de fazer o correto, né? De ter essa filosofia clara e transparente para todo mundo, né? Desde o início. E essa fonte de energia que você propaga para todo mundo da empresa, do colaborador até o cliente, né? E até o cliente vira seu vendedor, né? Fazer o boca a boca, fazer esse trabalho correto. E se você procurar no início o caminho, entre aspas, mais fácil, né? Te consome uma energia muito grande no longo prazo. Então, o que o texto nos traz aqui, essa abordagem aí, realmente de seu exemplo, né? De ter essa convicção inicial forte e realmente você colocar toda a sua energia desde o início dos trabalhos, né? Senão você fica deixando para depois, e quando você coloca realmente a sua energia, pode ser tarde, né? Seu negócio, sua vida, sua saúde, a sua agenda pode estar altamente comprometida, né? Então, essa parte de tomar de decisão e colocar empenho e energia no trabalho e nas suas decisões desde o início e todo dia, né? Dentro nesse contexto de rotina, cada dia que passa é mais claro, né? Então, ontem eu estava escutando um podcast sobre estoicismo, né? E quanto é importante de você não ficar lamentando, não ficar se colocando a culpa dos outros, realmente se recompor a cada dificuldade e colocar energia novamente pensando no positivo, né? É importante realmente para a vitória e para o sucesso do longo prazo. Mas, Ok, Amaury. Te dar um pitaco com uma frase aqui, ó. O direito do bom fazer o bem é o mesmo do ruim fazer o mal. Que tal, hein? O direito do bom fazer o bem é o mesmo do ruim fazer o mal. Muito bem, obrigado, Amaury. Em seguida, seu Gonçalves, do alto da sua experiência, compartilha a essência desse conteúdo com a gente. Bom, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Realmente é muito aqui a maneira de pensar, né? Acho que volta na equação que ela é muito válida, muito verdadeira, né? Que o resultado do trabalho, da vida é igual ao pensamento, vezes a dedicação e vezes a capacidade. Então, se aqui a gente tiver essa força de espírito, essa força mental, né? Para a gente conduzir o nosso pensamento no caminho correto, né? Eu acredito que a gente vai encontrar o caminho, o melhor caminho, né? Fazer as melhores escolhas. Então, é assim que eu vejo. Eu pegando um pouco do que o senhor Tacano falou em relação também aos objetivos e metas, né? Porque senão não tem sentido, né? Qual que é o movimento, né? A gente vai buscar caminho para quê? Se a gente não tiver claro o objetivo e a meta que a gente quer buscar. Não sabe para onde ir, né? E nesse sentido, eu penso que também indo para a gestão, né? Pensar na questão de indicadores. Quais são os indicadores que vão nos indicar, né? Se a gente está no caminho correto ou não. Eu acho que com isso a gente pode ter melhores resultados desse nosso pensamento, dessa nossa maneira de pensar, porque por mais que a gente tenha bons pensamentos, né, boas escolhas, a gente pode errar, né? E se a gente não tiver indicadores que nos mostrem se a gente está errando, né? O esforço pode nos levar a um lugar não desejado, a um resultado ruim, né? Então, acho que é importante ter nessa caminhada esses indicadores para que a gente possa
mudar o rumo se necessário, né? Avaliar os resultados que a gente está obtendo e fazer algumas mudanças. Acho que a coragem aqui, ou o espírito combatente, acho que não é a gente seguir sempre da mesma forma, né? Mas sim pensar em estratégias diferentes, caminhos diferentes, escolher também ter aliados, né? Ter pessoas ao lado que possam nos ajudar, né? E aí eu digo que também reconhecer as nossas vulnerabilidades não é uma fraqueza. Acho que é uma coragem para que a gente possa trazer ao nosso lado pessoas que possam nos ajudar. Acho que sozinho é muito difícil, se não impossível, realizar grandes objetivos e entregar grandes resultados. Essa é a minha contribuição aqui com base nas minhas experiências. Ok, obrigado, Gonçalves. Sempre menciona aquela fórmula que o Inamori fala de a capacidade da pessoa, né, multiplica pela dedicação, o esforço, multiplica por a forma de pensar é que determina o resultado. Então, eu lembro que ele cita lá num exemplo uma pessoa que já nasceu inteligente, muito capaz, digamos de 90, né? Só que por ele ser muito inteligente, ele não precisa fazer tanto esforço para obter a mesma coisa de pessoa mediana. Então ele dedica um esforço de 30, por exemplo. Então, 30 vezes 90 dá 27% de 100%. Então ele fica muito abaixo. Aí ele fala, uma pessoa que tem uma capacidade de 60 em relação a 90, ele é considerado mediano, para não dizer ele é burro. Mas são essas pessoas medianas que dão lucro para a empresa, né? Porque por ser menos dotado, a única coisa que sobra é ele se esforçar, né? Que ele fala. Então, alguém com capacidade de 60 que se esforça em 90, 6 vezes 9 é 54%, né? Então, como é que alguém com capacidade inferior ele pode apresentar um resultado melhor do que o outro inteligente? Por isso que a pessoa que é inteligente e esforçado, como os grandes empresários americanos lá, ele faz muita diferença, né? E tudo isso multiplicado pela forma de pensar. Se a forma de pensar for uma porcentagem baixa ou até negativa, então anula tudo isso daí. Essa equação é muito interessante a gente fazer exercício, né? Não importa se o número que eu estou atribuindo, se está certo ou está errado, não tem nem como avaliar isso, mas é uma ordem de grandeza. Sempre faz pensar sobre aquela fórmula que Inamori ensina, né? Muito bem. Em seguida, Mauro da Gesplan. Eu vi aqui parece que é direcionado a líder, né? Você não pode ser líder de qualquer projeto que você faz, uma empresa que você abre. E tem nas empresas também. Eu lembrei, antes do escritório, eu tenho escritório de comunidade para pequenas empresas, mas antes eu trabalhei em grupo de empresas. Eu cheguei lá até 2000, eu era controle desse pessoal. A gente tinha 6, 7 empresas aqui em São Paulo e uma fábrica de componentes eletrônicos em São Paulo. E assim, eu vivenciei muita coisa, porque quando você chega nos caras, você consegue. Você vê muita coisa assim de. Lógico, você tem planejamento, você tem uma série de coisas, só que eles se dão cargo quando você tem iniciativa, né? Que essa parte do corajoso, essa palavra corajoso, ela tem a ver muito com iniciativa, né? A pessoa que tem iniciativa, você vai conseguir um cargo, assim, conseguir direto, né? Porque você tem um auxiliar de contabilidade, você tem contador, você controle. Cada vez que te dão um cargo, você vai ganhar mais, mas você tem mais responsabilidade e mais problemas que vai aparecer na sua frente, porque quando te escolhem é para você resolver as coisas, né? Mais complexas. E aí que você tem que sempre não desistir e se esforçar naquilo que você está fazendo, e mostrar resultados. Achei muito interessante porque aí você vai trabalhando com uma grande intensidade e você vai conseguindo subir nessa empresa. Isso é com negócios também, quando você monta alguma coisa. Você tem poucas pessoas, muitas pessoas são acomodadas naquilo que está fazendo, né? Falta coragem para, sabe? A pessoa tem medo de errar.
tem uma série de coisas e é acomodado. Então, geralmente, essas empresas com 500 mil funcionários, para conseguir liderança é muito complicado. E, às vezes, a empresa contratava até gente de fora, né? Eu trabalhava muito com empresa japonesa lá, o sócio era japonês. Ele pegava, às vezes, gente lá da Honda, gente da Fuji, e contratava um gerente para ser gerente lá. E a gente ia almoçar e falava, pô, mas eu estou aqui tanto tempo, e aí você está aqui para contratou. Eu falava, meu, você buscou o seu cara, você buscou, a empresa quer aqui dentro que você, né, seja líder, você seja uma pessoa de intensidade. Você buscou a intensidade, você buscou isso e tal. Então, assim, essa parte de liderança não é para qualquer um, né? E quando você monta um negócio também, que nem o Dom estava falando, eu tive alguns restaurantes na pandemia fechou, mas eu tive outros também que fechou antes da pandemia por problema. Se não houver como foi a pesquisa dele, mas muita gente busca, às vezes, um negócio sem saber. Ah, meu sonho é ter um restaurante, mas o cara nunca foi do ramo. Muita gente abre coisas do ramo e aí fica mais difícil ainda. Para você ter um. Você pode ser até corajoso ter iniciativa, mas é muito complicado. Tem que se preparar antes. Não que não pode abrir, tem que se preparar. Eu dou um exemplo que ele fazia consultoria com um restaurante que era famoso aqui em São Paulo, chamava Máximo, era de dois italianos, inclusive até era irmãos, brigaram, eles têm restaurante nos Jardins agora, mas uma cena me marcou muito. Um dia eu cheguei lá para fazer a consultoria para eles, um deles era um italiano gordão que estava numa mesa assim, com 4, 5 tipos de salsicha, ele comia um pedaço da salsicha, um pedaço de pão, eu descobri que era para tirar o gosto, depois comia outro, ele comia cada pedaço de salsicha ali para escolher qual que ele ia comprar, qual que ele ia oferecer para o negócio dele. Eles comiam tudo que eles levavam, massa, o azeite que eles compravam. Então, assim, acaba sendo líderes, né? Foram líderes de restaurante aqui em São Paulo, esse Máximo. Então, eu acho que assim, uma coisa muito interessante, essa parte de líder, essa palavra corajoso, que é iniciativa, né? A pessoa tem iniciativa daquelas coisas que você aprendeu e vai ter a visão de colocar em qualquer planejamento. Não desistir, né? Essa parte de se esforçar era uma característica do líder. E viver com intensidade é onde os seus funcionários, onde a sua equipe vai perceber e vai todo dia ver lá, olha, meu líder está fazendo isso. Tem muita gente que vai te seguindo, tanto na empresa que você abre, tanto no seu departamento, né? Que você tem. Então, seria mais, pelo menos, eu tive essa visão dessa parte, assim, que é bem direcionada à liderança, né, essa parte. Seria isso, Paulo, mais ou menos, que eu percebi. Ok, Mauro. Tava um pouquinho baixo o microfone, o áudio seu aí. Tá, ficou muito Mas ruim, tá bom. tá, Mas tá bom, obrigado. tá. Inamone fala aqui no texto aqui, ele fala sobre capins que lutam, né? Plantas. As plantas lutam para crescer, não pensam em massacrar o outro. O ser humano, quando suscita o lado negativo, ele quer competir com o outro no sentido de vencer o outro, senão destruir o concorrente para ele sobreviver, né? E ele diz que isso não é competição, né? Isso é uma briga selvagem. Mas a gente observa a biologia, a planta, ela luta que nem aquela mãe que cria sem competir. Ela está simplesmente fazendo, né, esforçando o máximo para superar a si mesmo. Se mesmo com todo o esforço, a tua planta que está do lado crescer mais do que você e roubar a luz do sol, paciência. Não é matando o outro que eu vou ter resultado duradouro. É que o outro foi melhor. Mas se eu lutei com sinceridade, isso está certo, ele fala. Agora, como é que eu vou saber se eu lutei mesmo, né? O esforçar-se mais que todos. Pode ser que faltou aquele último esforço. Quando estava chegando perto, achou que não dava mais e desistiu. Então, essas coisas aí podem acontecer. Mas observar a planta, eu acho que é interessante, muito interessante, porque a planta não faz coisa, não faz falcatrua, né?
Como diz, a verdade, ele tem o mérito de permanecer de pé sozinho, enquanto que a mentira precisa ser calçado, sustentado com outras mentiras, né? E numa bobeada ele tomba. Por isso que quem segue a verdade, ele pode ser devagar no começo, mas com o passar do tempo, essa verdade ela começa a retornar. Eu costumo dizer que uma empresa que tem mais de 30 anos tem o mérito de ter sobrevivido 30 anos. Só que uma empresa que tem 30 anos ainda estiver discutindo preço, desconto com o cliente, tem alguma coisa que ele está competindo ainda lá embaixo, na frequência baixa, né? Com 30 anos de existência, já deveria ter formado um valor da marca, valor da empresa, em que o preço fosse secundário ou terciário, que a dignidade, a confiança, a parte boa fosse na frente. Por isso que as grandes marcas que existem há bastante tempo, né? Eles são os que praticam o maior preço no mercado para dar espaço para os demais, né? Como o próprio Inamori fala num dos princípios, você imagina o dia que a Coca-Cola baixar o preço do refrigerante, né? Ele mata todo mundo, inclusive ele próprio. Então ele é obrigado, como líder, vender pelo preço, é o melhor preço do mercado. O trator John Deere também é a mesma coisa, né? Eles têm essa política do preço. E assim vai. Que é esse negócio da massa, do azeite lá que o Mauro falou, né? Quem está competindo com o preço, ele tenta baixar o custo. E se ele estiver buscando o azeite mais barato, ele mata o produto dele, né? Só que quando um herdeiro, um administrador desavisado pega, ele foca mais no financeiro e esquece o cliente, né? Quando a empresa é dirigido para buscar o cliente para pagar a conta dele, ele esquece a razão de existir e depois não sabe por que está passando pela dificuldade. Muito bom, agora são 9h48. Vamos lá. Dona Juliana Ota, hoje está mais tranquila. Vamos lá, direta de Bom Ribeirão. dia. Bom dia. Agora estou em Londrina. A Londrina. Bom dia a todo mundo. Bom dia. Hoje estou mais tranquila. Hoje muitas reflexões. Eu acho que eu aprendi, acho não, como sempre aprendi muito, não só com o senhor Inamori, mas com todos vocês. Cada pedacinho que vocês foram entregando, eu fui fazendo várias anotações. E eu acho assim, o que eu quero falar sobre esse texto hoje, muitas coisas, daria para fazer uma palestra sobre isso tudo que eu aprendi hoje, mas o que eu fiquei pensando é que o senhor Inamori falou sobre o Darwin, né? O darwinismo, né? Que o Darwin, ele falava muito da evolução nossa, humana, sobre competição. E ele fala, não é sobre isso, a nossa força, o nosso espírito combatente, não é sobre competir, né? E daí eu lembrei de um livro, que é um livro de biologia, do Bruce Lipton, que ele fala que o Darwin, ele não estava muito certo quando ele trouxe essas teorias sobre competição. Ele trabalha com biologia celular e ele fala que na natureza, daí o Paulo San falou da grama, fez todo sentido. Ele fala que tudo na natureza, inclusive nós fomos criados para cooperar e não para competir. E quando o Paulo San falou sobre a grama, ela quer crescer. Qual que é o objetivo? Ela não quer esmagar a outra grama, ela não quer se tornar uma árvore, ela não quer ter flores, ela quer crescer. Eu acho que toda empresa ela tem que focar mais em crescer e não em competir. E daí, quando eu fico pensando nisso, eu lembro quando eu dançava profissionalmente, que a minha carreira ela foi estragada, eu comecei a me machucar quando meus professores falavam que eu tinha que ganhar campeonatos. Então, quando eu estava no prazer de crescer, no prazer de aprender para eu evoluir, que é esforço, é dedicação, é literalmente sangue nos pés, eu não acho muito bonita essa coisa, pé de bailarina não é muito bonito que falam. Então, assim, mas eu queria crescer. E quando foi colocado esse contexto de ser melhor que o outro, de ter que competir, eu comecei a me machucar muito, eu comecei a estragar meu corpo, eu comecei a perder o prazer desse lugar. E eu acho que o verdadeiro espírito combatente, a verdadeira coragem, fazer arder tudo isso, é um lugar invisível,
que está acontecendo. Não é na hora que você está no palco, não é na hora que você está fazendo uma venda, não é na hora que o lutador de sumô está lá dentro para fazer. É todo dia ele acordar, ele acreditar que ele está crescendo, aprendendo alguma coisa. O senhor Gonçalves falou das métricas. A coisa mais difícil para mim na empresa Mova, é saber se eu estou entendendo as métricas nesse processo, nessa batalha invisível que ninguém está enxergando, né? A gente só enxerga a empresa ali quando ela está vendendo, quando vai fazer, quanto vendeu, quanto não vendeu, mas e o dia a dia? E aquelas decisões? E eu, como bailarina que eu vim desse lugar, era muito difícil também ter as métricas. Todo dia você vai treinar, você muda esse treino porque não está dando certo, mas não te garante que você vai acertar. E o seu namoro, ele fala muito da palavra adaptação, né? Eu vejo a adaptação do darwinismo, ele fala, a gente foi feito para adaptação, que é o transformar. Eu acho que cada pequena métrica na empresa, mesmo que a gente não tenha certeza que isso vai dar certo, a gente tem que transformar. Eu vejo que o Mova, a minha empresa, assim como eu como bailarina, como atleta, eu trabalhar é meu espírito combatente, é nesse lugar invisível que ninguém vê, só de quem está dentro da empresa, é buscar transformar cada coisa, porque se não está indo bem, ou se está indo mais ou menos, ou se está indo bem agora, pode ser que dê ruim depois. Então a gente tem que sempre estar transformando. Então foi isso que eu pensei, espero que eu tenha contribuído como vocês contribuem. E eu queria aproveitar o momento para apresentar, não sei se o Vitor está aí, o Vitor Miyazawa, ele é meu sócio na empresa Mova. Eu tinha conversado com o Paulo Sanz sobre ele estar aqui. Ele está aqui hoje. Estou muito feliz que ele está aqui. Que eu falo para ele estar, porque vai fazer ele crescer. Está aqui. Não sei se ele vai abrir a câmera. Sim. Vitor Miyazawa, está aí. Muito obrigada. O nome do livro da biologia? Oi? O nome do livro? Do Bruce Lipton. Ele escreve Bruce Lipton, eu não vou lembrar. Eu sou péssima para guardar nome de livro, tá? É o primeiro livro dele. Ele fala sobre biologia. Se você tiver dúvida, passa para o Paulo San, eu dou uma pesquisada, eu mando para vocês, se vocês quiserem. Tá bom. É bem interessante. Tem um conselho de um sábio japonês que falou: olha, não se mate para ser o primeiro, porque o primeiro só tem um, que o resto é do segundo, terceiro em diante. Você nasceu para lutar, para ser cidadão de primeira. Não precisa ser o primeiro, você precisa ser de primeira categoria, né? E o nosso esforço é para a gente elevar a régua desse cidadão de primeira, né? E cidadão de primeira você pode ter 1, 2, 10% da população, 20% da população, sei lá. Quiçá se uma metade da população for cidadão de primeira, né? Como seria uma nação assim? Muito bom. 9h54. Hélio Jungi. Bom dia a todos. Conseguem me ouvir bem? Estamos ouvindo. Sim. Estão ouvindo? Legal. Olha, nesses últimos dias, né? Bom, primeiro que agora eu moro em São Paulo, né? Novamente. Fiquei 3 anos e meio em Brasília, trabalhando pelo Ministério da Saúde. E agora eu estou atuando pelo Instituto Butantan, aqui em São Paulo. Então, eu estou em uma empresa nova. E, e assim, né? Eu tenho vivido uma tensão interna comigo, porque é uma empresa nova, é uma experiência nova e eu acredito que estou vivenciando exatamente o que estamos debatendo no dia de hoje, né? Nesse encontro de hoje, né? Eu, assim, tenho feito algumas reflexões que vão de encontro, né, com esse tema. E, na verdade, a minha conclusão final, assim, né, e resumindo um pouco, né, essas minhas reflexões, a minha conclusão final é sempre a mesma, né? É sempre no sentido de, será que eu estou fazendo o melhor que eu posso aqui pelo Butantan?
né? E veja que essa questão, né, de estar nessa reflexão, nessa conclusão que eu tenho, né, de estar fazendo o melhor que eu posso, ela vem carregada de um pouco de ansiedade, né? Anteriormente, né, eu já tive experiências bem ruins, assim, de ser desligado, né, de outras empresas com pouco tempo de trabalho, sabe? E assim, né, isso me marcou bastante e é por isso que eu venho tendo esse momento de tensão nessas primeiras semanas aí dentro do Instituto Butantan, né? Eu, né, não posso ser assim muito direto, né, com os gestores, né, a respeito disso, para não dar um tiro no pé, né, de não demonstrar nenhum tipo de, de, de fraqueza, né, entre aspas, né, mas eu procuro assim, né, deixar é, esclarecido, né, se realmente o trabalho que as demandas que eu venho atendendo estão dentro do esperado, se eles precisam de algo mais, né? Bom, até o momento, né, o feedback deles, né, o retorno deles tem sido positivo. Então, acredito que até o momento eu tenho correspondido bem, né? Então, dentro dessa nossa conversa de hoje, né, eu tenho tido essas reflexões, né, sobre se estou fazendo o melhor que eu posso, né? Esse melhor que eu posso vem dentro desse contexto de uma história passada que me marcou e também, né, abraça essa questão da sobrevivência, né? Essa sobrevivência dentro da expectativa que o Butantan espera de mim, né? Então, acho que esse tema de hoje veio de encontro com essa autorreflexão que eu venho fazendo nesses últimos dias e vai me ajudar, né, a manter o foco, a me manter na linha, né, do meu desejo de permanecer nessa empresa, tá? Então, agradeço aí pela oportunidade, tá? Bom dia para todo mundo e bom final de semana também para todos, viu? Muito obrigado. Obrigado, Hélio. Pessoas que trabalham em estatais ou repartições públicas, né? A pressão que sofre. Vem ordens falando, olha, assina isso. Você sabe que aquilo está errado. Aí você fica entre, vou seguir o correto, vou recusar, correndo o risco de ser desligado ou rebaixado ou transferido. Ao longo de 20 anos, 30 anos de carreira, eu imagino que o difícil seja fazer a escolha acertada, porque se entrar por um lado errado, dificilmente você sai, né? A gente vê na imprensa quase todos os dias aparecendo sobre os escândalos, não só aqui, mas lá fora também. Eu fico imaginando se tivesse um pingo de filosofia e namoro nas repartições públicas, acho que ajudaria muito. Não resolve, porque a coisa é grande, né? Mas Exato. eu acho que ajudaria. Eu passei por várias situações também de falar, nossa, será que é para fazer isso, né? Que eu faço? Eu mantenho minha convicção ou eu preservo o meu emprego, né? Porque eu preciso do dinheiro para sobreviver. Mas será que esse dinheiro eu posso me sujeitar a fazer aquilo que não é certo para falar, olha, estou protegendo minha família? É complicado isso. Porque eu não consigo falar não em tudo. 100% tem que estar certo e 0% é errado. Você botar uma parede de aço, eu acho que no primeiro não você está fora do jogo. Então você fala assim, então eu vou ficar em cima do muro, um pouquinho tem que concordar, tem que dar um jeito.
Como é que eu vou saber que eu posso chegar até aqui, mas eu não posso passar daquele limite e conviver? Não precisa ser setor público, né? Setor privado também tem muito isso. A relação entre cliente e fornecedor, a relação entre os funcionários também. Nossa, é muito complicado isso. O que norteia é a gente seguir a verdade. Lembrando que essa verdade ela divide em ética e moral. Ética é aquilo que nunca muda e moral é aquele que se adapta, né? Eu sempre cito isso. O não matar é uma ética, né? Agora, quando você mata o soldado e o adversário e ganha prêmio, então aonde que ficou o não matar, né? Depende da moral, Exatamente. depende da circunstância, depende da época. Tem época em que se você matar, então você ganha prêmio. Imagina, o ser humano é assim. Eu sei que matar não pode, mas matam. Como é que eu vou conviver com essa dúvida, né? É saber distinguir o que é moral, o que é ética, que é Sim, a gente leva a vida inteira estudando isso, não? sim. Bom, E só 10 e uma última, 2, sim. só um último comentário, me perdoa. Assim, uma coisa que eu convivo diariamente, a todo momento, né? O que seria o melhor, né? É eu viver, é eu brigar, né? Eu me estressar pelo correto ou eu ficar em paz com o errado, né? Então é um conflito também que eu vivo toda hora, toda hora. Mas muito obrigado, viu? Muito obrigado. Você não fica em paz com o errado, né? Dizem Paulo, que as cruzadas, né? As enquanto você foi cruzadas, certo ou não. Oi, Mauro. as cruzadas eram assim, né? As cruzadas, né? Matavam porque era santo, né? Matar os infiéis, né? As cruzadas. Era moral, né? Tava dentro as cruzadas foi muito assim, né? Matava milhares pelo ideal moralista da. E a gente continua, né? A gente falou que Não. o mundo estava falando que o século das guerras já tinha passado, só que, olha só, aquilo acho que vai crescendo dentro do pensamento, chega uma hora que não aguenta. Então, um solta uma bomba, destrói o negócio lá, ataca, e o outro fica olhando e fala, nossa, eu também quero, eu também quero. É um negócio incrível isso. Como é que um país pacífico que nem a Índia, ela vai se meter lá com o Paquistão e jogar bomba lá? Como é que pode o negócio? O que que explica isso? Será que Na Terceira dentro da Guerra gente tem um Mundial. pouquinho de distorção assim, que é louco para destruir uma bomba, soltar uma bomba? Eu acho que tem. Eu acho que tem. Só que o lado razoável da gente segura isso, né? Mas o cara que tá louco para soltar, ele arruma uma encrenca lá. Os países do Oriente Médio, eles vivem disso. E eu acho que a gente tem um pouquinho desse ímpeto. Mas eu queria, só para finalizar, ouvir a dona Fumiko, que o tema de hoje, não? Se a senhora não quiser comentar, fica à vontade. Bom, o tema de hoje, eu acho que para os empresários, nos momentos muito importantes de decisão, né? Por exemplo, uma concorrência, por exemplo, né? Você vai vai participar de uma concorrência para ganhar o trabalho, um serviço. Então, como fazer arder esse sentimento, né, esse espírito combatente? Aí eu logo lembrei daquele time do futebol americano, aqueles que usam aquela bola meio Oval. oval, acho que é rugby, né? Que eles fazem bem no início, eles têm uma cerimônia justamente para fazer arder esse espírito combatente, né? Porque eles já têm a meta, que é a ganhar o jogo, né? E para essa meta ele já faz arder, né? Então, talvez seja isso mesmo. E quando num trecho o senhor Inamori fala que é como se fosse lutar com espada verdadeira, né? Porque isso quer dizer que não é uma brincadeira, qualquer coisa pode levar à vida, né? Então, levar com seriedade.
porque no caso dos empresários, tem várias outras pessoas que dependem da sua decisão. Pai de família, que tem uma família para sustentar, também eu acho que é a mesma coisa, né? Tem que ter a seriedade. Não é falar, se eu passar, tudo bem. Não é isso. Você fazer o melhor, né, para você ganhar. Eu acho que eu anotei todos os itens que citaram, e eu acho que realmente eles estão, cada um citou um ponto muito importante para a gente lutar e fazer esse ferver, né, arder o espírito combatente. E também os fatores que precisam, né, como o senhor Minor falou, o objetivo, a meta, a equação, no caso da equação do seu Gonçalves, acho que ele vai entrar bem no modo de pensar, a forma de pensar. E tem outros fatores que realmente vêm em questão, mas eu acho que é mais simples de pensar. É você fazer o certo, como todos disseram, e sair com aquele espírito de que você vai ganhar, né? Sem artimanhas. Porque isso está sendo a sinceridade com você. E outro ponto que me marcou bastante é o trecho que ele fala sobrevivência de quem melhor se adapta, né? Então, realmente, não é uma luta de massacrar o concorrente, mas você se adaptar ao meio ambiente para você ter uma vida mais longa, né? Mas também nem sempre nós vencemos, né, numa concorrência. Mas acho que aí entra essa parte da adaptabilidade. O que faltou para você não ganhar nessa concorrência, né? O que faltou para você se adaptar à exigência que está sendo feita? Eu acho que isso, a adaptabilidade, acho que serve não só para a empresa, mas para os pequenos negócios, autônomo como eu, né? Então, as coisas mudam no dia a dia. E como você vai se adaptar sem você perder a sua convicção, eu acho que é o fator mais importante. Tá? Essa é a minha contribuição. Obrigado, dona Fumiko. É isso daí. Quando a gente fala matar, não matar, acho que é uma coisa relativamente fácil, né? Mas hoje em dia, entre você dar bronca para um funcionário ou isso é assédio, como é que você distingue a fronteira entre uma coisa e outra, né? Hoje essa questão é bastante tênue. Cada vez mais a gente precisa de filosofia para distinguir. Bom, 10 horas e 10 minutos, então já passou do horário. Vamos então encerrando a reunião nossa de hoje. A nossa próxima reunião, a 54ª reunião, será no dia 21/6, sábado, às 9 horas. Lembrando que 21/6, sábado, é aquela semana lá do feriado de Corpus Christi, no dia 19 de junho, quinta-feira, né? O tema, então, deve-se abrir o próprio caminho, da página 269 do livro Filosofia Kyocera, 78 Princípios. Estamos encerrando a nossa, então, 53ª reunião virtual de estudo de filosofia. Muito obrigado pela atenção de cada um e até a próxima reunião. Muito obrigado, Diogo, Carlos Vada, Noam, o seu Gonçalves, Dona Fumiko, Tchau. Bom a fim de Mauri semana de a Pilar do todos. Sul, a Juliana, o Hélio, Marcelo Suzuki, Dona Yasco, de Tessim, Ronaldo, Paulo César, o Eurocouto, o Rodrigo. Eu sou bacano, né? Bom dia a todos. Bom dia a todos. Obrigada. Obrigado pela Bom fim de semana a participação. todos. Muito Obrigada, obrigada. Obrigado, Até obrigado. mais.